Olha, e o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, decidiu hoje, por 8 votos a 3, aplicar a punição de advertência ao procurador da República, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O processo disciplinar foi aberto a pedido do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, por suposta manifestação indevida em entrevista no dia 15 de agosto de 2018. Esse é aquele mesmo Toffoli da primeira pauta, lembra? Que está lá zelando pela democracia, contra qualquer ato autoritário. Pois é, nela Deltan Dallagnol criticou ministros do Supremo pela retirada de trechos de depoimentos da Odebrecht do Paraná e envio à Justiça de Brasília. O procurador afirmou que os ministros que votaram a favor da decisão formavam uma panelinha e mandavam, com essa decisão, uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Repito o que eu já falei nos últimos dias. É a decisão que manda uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção. Então tem as 3 palavrinhas antes de falar de algo que possa ser favorável à corrupção. Mesmo assim, o Toffoli ficou irritadinho. Entre as punições que Dallagnol poderia receber estavam advertência, censura, suspensão e demissão. O procurador se manifestou nesta terça-feira em uma rede social sobre a advertência e disse que a declaração feita na entrevista decorre de um sistema de justiça que não funciona, em regra, contra poderosos, e é na omissão e no silêncio que a injustiça se fortalece. O relator do caso no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, repito, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, votou para aplicar punição de advertência. Ele afirmou que Deltan atacou a honra dos ministros com um discurso contundente e hostil. Mas que papo furado! Que atacou a honra dos ministros, o quê? Está fazendo uma análise da decisão, dizendo que aquela decisão passa uma mensagem disso. Como é que uma decisão, por exemplo, a mais recente, para a gente pegar aqui um exemplo diferente, decisão contra a prisão em segunda instância, quer dizer que o procurador não pode dizer que essa decisão passa uma mensagem de leniência a favor da corrupção? Se vários corruptos condenados em segunda instância estão sendo soltos, depois de estarem presos em regime fechado, de acordo com a jurisprudência estabelecida pelo próprio STF em 2016... Então, que conversa fiada! Isso é uma decisão claramente política de um conselho que ainda tem atuação de políticos nos bastidores a favor desse tipo de advertência, Augusto Nunes. E que é pusilanimidade, né? Vai então e pune. Vai e encara a sociedade que acha que o Deltan Dallagnol é um exemplo aí de como deve agir um procurador disposto a exercer o papel, a desempenhar o papel de homem da lei. O que é isso? Advertência. Como é que é essa advertência, Zé? Eu realmente não sei. O senhor fica advertido, hein? Por favor, não repita isso. Isso daí é uma coisa frouxa. É uma maneira de você agradar os seus senhores aí, sem ter coragem de enfrentar um homem de bem. Punam. Isso aí não é punição nenhuma, isso é medalha. Lembrando, Zé Maria Trindade, que Luiz Fernando Bandeira de Melo é tido lá no Congresso Nacional, aí você está pertinho, como homem de Renan Calheiros no CNMP. E houve aparelhamento. Felipe, é o seguinte, a ex-deputada Zulaia Cobra foi relatora de um projeto muito importante aqui que visava o controle externo do judiciário. Ela estava certíssima. Mas nos debates ali do Congresso Nacional e esse relacionamento muito próximo entre política e o Supremo, eles entenderam que não haveria como fazer um controle externo do judiciário porque poderia pender para as decisões jurídicas, as sentenças, que são sagradas. E aí se inventou essa história do Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério da Justiça. E colocaram ali, além de procuradores, pessoas de fora e, evidentemente, o Congresso aqui votou. Tem aquela história de que quem parte e reparte fica com a melhor parte. O Congresso colocou ali que as pessoas tinham que ser, os conselheiros tinham que ser votados no Congresso Nacional e assim se fez. Agora, veja bem, o Conselho, como diz muito bem o Augusto, não teve a coragem de punir, mas é uma mancha indelével que fica na ficha de um procurador que tomou coragem para coordenar um grupo que salvou o Brasil das trevas e que salvou o Brasil de uma crescente de corrupção.
ele colocou ali, pelo menos por enquanto, nos trilhos, a vida do país e políticos na cadeia, poderosos que roubavam na cadeia. Esses presidentes da Câmara não é nada do Lula só, não, mas também outros. É que todo mundo só fala Lula, perseguição a Lula. Não, gente, empresários poderosos, presidentes e ex-presidentes da Câmara, do Senado, né? Processos. Um procurador desse recebe uma... O senhor está advertido, não é só isso, vai para a ficha dele. E é covardia porque não teve a coragem de suspender ou demitir, porque neste caso ele se transformaria em herói nacional e seriam os covardes os que tiveram esta ousadia de punir quem deveria ser elogiado pelo Conselho. É o Conselho do Ministério Público. E isso abre um precedente perigoso. E é claro e muito evidente que tenta diminuir a força dos procuradores. Isto inibe, sim. E veja bem, atrito entre Ministério Público e juiz, Ministério Público e integrante do Supremo é natural, porque eles estão de lados opostos. O procurador não é juiz, embora lá no Supremo os dois apareçam, e eu acho isso errado, na mesma mesa, como se fossem comensais, saem dali e vão para o cafezinho. Não são. O procurador, ele tem a função ali e o Ministério Público em todos os tribunais de acusar, como tem de defender o advogado de defesa. E o juiz no meio para decidir ali qual que está certo, qual que está errado. Então, essa decisão do Conselho vai contra o Conselho e mostra conselheiros que foram cooptados e foram empurrados para lá por políticos. Foi nisso aí, essa reforma está o controle externo do judiciário, né? Só reforçando que esse relator do caso, o Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, ele foi indicado à Secretaria-Geral da Mesa Diretora do Senado Federal pelo próprio Renan Calheiros. Eu contei aqui essa história em maiores detalhes quando eu falei daquele discurso extraordinário de despedida do conselheiro, do então conselheiro, né, que acabou saindo do CNMP, Lauro Machado, em que ele falava justamente contra a sabugice, a vassalagem de conselheiros que estavam prestando contas àqueles que aprovavam as suas próprias reconduções e conduções ao cargo, né? O Demerval era um dos conselheiros e o Lauro Machado foi outro. Eles não tiveram as suas reconduções ao Senado aprovadas. O Senado, portanto, rejeitou a recondução desses conselheiros. Lauro Machado por 36 votos a 24 e Demerval Farias 33 a 15. Depois, justamente, de que os dois votaram a favor do Deltan Dallagnol em análise de representação da senadora Cátia Abreu e de pedido de afastamento do procurador feito pelo próprio Renan Calheiros. Então, só para vocês entenderem o funcionamento do Conselho Nacional do Ministério Público, que depende dos votos dos parlamentares. Até o Demerval deu uma declaração ao Estadão que foi a seguinte, abro aspas, Bandeira queimou o meu nome junto à senadora Cátia Abreu. A partir daí, ela fez o trabalho de articulação nos bastidores. Todos sabemos o nome dos atores que têm a sua força política. Fecho aspas. Então, é esse tipo de conselho que está aí punindo com advertência o Deltan Dallagnol para dar um chega para lá e tal, com o aval, é claro, do ministro Dias Toffoli, aquele que abre até um inquérito ilegal para intimidar os seus críticos, Augusto. Com tanto bandido no Supremo a ser punido, né, com tanto juiz ladrão que tem por aí, com tanta gente desonesta, fazendo o que quer, aí até no Ministério Público eles vão atrás do Deltan Dallagnol. Não, num país em que a Gleisi Hoffmann pede a prisão do Sérgio Moro, tudo pode acontecer, né? Pois é, e a Lava Jato, só para registrar, Zé Maria, aí você já comenta tudo, antes que eu esqueça, os integrantes da Força Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná emitiram uma nota sobre esse caso. Vou ler um trecho aqui, abro aspas. Diante da notícia de que o Conselho Nacional do Ministério Público deliberou pela aplicação da pena de advertência ao Procurador da República, Deltan Dallagnol,
todos os demais integrantes da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, respeitosamente, discordando da decisão do colegiado, externam sua solidariedade e amplo e irrestrito apoio ao coordenador da Força Tarefa. Fecho aspas. Só para lembrar, o Deltan Dallagnol ainda é alvo de outras representações no CNMP, mas o Conselho ainda não decidiu pela abertura dos processos disciplinares nesses outros casos. Diga aí, Zé Maria. Eu me lembro de um embate na Câmara dos Deputados, um embate político muito forte com um ex-deputado, o deputado Joaci Góes, da Bahia, em que ele foi acusado no plenário de ter sido campeão nacional de protestos. O senhor tem 360 protestos. E ele respondeu, porque os protestos foram parte de uma guerra política. E ele respondeu, 365. E eu trato esta guerra aí com prazer de mostrar as minhas cicatrizes. E aí ele lembrou, Felipe Augusto, um combatente de verdade, um ex-combatente, quando ele volta da guerra, ele mostra as cicatrizes com certo orgulho. Esse tiro aqui eu levei defendendo tal posição, essa baioneta enfiou aqui, eu mostro aqui a cicatriz, ele mostra as cicatrizes com orgulho. Então sugiro que o procurador Deltan Dallagnol mostre esta cicatriz, que é esta punição, que é uma punição, né, uma advertência, como uma cicatriz de uma guerra boa, uma cicatriz de uma guerra válida. É assim que tem que ser.